Então é mentira que falta dinheiro. O nosso país não está quebrado. Eles querem que você acredite nisso para que eles continuem roubando o seu dinheiro. Quem me acompanha desde antes de eu ser eleito sabe que durante a minha campanha para deputado federal, eu não apoiei o Bolsonaro, eu não apoiei o Fernando Haddad, eu não apoiei nenhum candidato à presidência da República. Isso me custou um alto preço. Pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, trazendo para vocês notícias e mais informações sobre a possível prorrogação do auxílio emergencial até o mês de dezembro deste ano de 2020. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro ele fez uma declaração dizendo que governadores estão ali pressionando ele para que o auxílio emergencial tenha continuidade aí permanentemente ou até dezembro. E ele disse que isso não é possível, pois se isso acontecer, vai quebrar o país, pois cada parcela do auxílio emergencial tem um custo total aí de 50 bilhões para o governo federal. Os informais foram simplesmente dizimados. Alguns estão defendendo o auxílio emergencial indefinido. Esses mesmos que quebraram o estado dele, tá? Esse mesmo governador que quebrou seu estado, está defendendo agora o emergencial de forma permanente. Só que por mês são 50 bilhões de reais. Vão arrebentar com a economia do Brasil. É algum governador específico, presidente? Você sabe o que eu estou falando? Eu não sei, desculpa. Não sabe, então procura se informar. Tá bem. Mas o deputado federal André Janones disse que tem dinheiro sobrando sim, disse que tem dinheiro, disse que essa conversa de que vai quebrar o país é mentira, não é verdade. Vamos acompanhar então aqui o depoimento, as palavras do deputado federal André Janones afirmando que tem dinheiro sim e que é possível pagar o auxílio emergencial até dezembro. Então é mentira que falta dinheiro. O nosso país não está quebrado. Eles querem que você acredite nisso para que eles continuem roubando o seu dinheiro. Então, primeira coisa, a gente precisa se conscientizar de que não falta dinheiro, de que auxílio emergencial não é esmola, de que ninguém está dando nada para vocês. Nem o presidente Bolsonaro, nem o André Janones, nem prefeito, nem governador, nem senador. Ninguém. É um dinheiro seu que você pagou com o dinheiro dos seus impostos e que está voltando para você. A gente precisa fazer essa conscientização até para poder cobrar da maneira adequada. A prorrogação do auxílio foi derrotada sob a argumentação de que não há previsão orçamentária. Isso também é mentira. A gente votou a PEC do orçamento de guerra. Então, através da PEC do orçamento de guerra, através desse orçamento, né, o orçamento de guerra, a guerra dita aqui, né, teve esse nome aí na imprensa, entre nós deputados, de orçamento de guerra. Qual que é a guerra que o país está vivendo? A guerra contra o coronavírus. A guerra contra a pandemia, a guerra contra os efeitos causados pelo vírus, pela pandemia. Então, a PEC do orçamento de guerra, como o próprio nome fala, ela prevê um orçamento para a guerra. Então, ela cobre os custos advindos da pandemia do novo coronavírus. Então, existe sim previsão orçamentária, não é ilegal, não é nenhum ato que atente contra as leis em vigor no nosso país, se o parlamento, nós deputados, tivéssemos aprovado a extensão do auxílio emergencial até o mês de dezembro. Mas, infelizmente, foi derrotado por 309 a 123. Eu confesso para vocês que eu não esperava que essa extensão fosse derrotada por uma margem tão grande, 309 a 123. E aí, pessoal, eu não tenho como citar aqui os 309 nomes que votaram contra a extensão do auxílio, os 123 nomes que votaram a favor, dizendo nome, estado, partido e depois ainda citar aqueles que se abstiveram ou que não participaram
da sessão. Eu ficaria aqui mais de 1 hora para citar todos esses nomes para vocês, gastaria horas e horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no link aqui, eu vou postar aqui para vocês o link do site da Câmara, o link que você vai direto para o resultado dessa votação. E lá vai estar direitinho quem votou não, ou seja, contra a prorrogação do auxílio emergencial, e quem votou sim, ou seja, quem votou para que o auxílio emergencial fosse pago até dezembro, tá ok? Isso é um documento público, qualquer um pode ter acesso, está disponível no site da Câmara dos Deputados. Se você sabe acessar, se já pesquisou alguma vez resultados de votações lá no site da Câmara dos Deputados, no portal da Câmara, você sabe como fazer isso. E para quem não sabe, eu vou colocar então o link afixado aqui nos comentários para que você possa acessar, ver e cobrar a coerência dos que votaram contra e dos que votaram a favor. E só mais uma observação sobre esse assunto. Imprensa, incluindo rádio, jornal, televisão, ninguém se manifestou sobre esse assunto. Salvo eu e mais uma meia dúzia de colegas, foi um silêncio absoluto. Eu ouso dizer que se não fosse por mim e mais essa meia dúzia, você que está me assistindo agora sequer saberia que foi derrotado aqui no plenário da Câmara dos Deputados esse projeto que estendia o auxílio emergencial até dezembro. E aqui eu quero fazer um rápido desabafo, só dizer o seguinte para vocês. As minhas ações têm incomodado muita gente poderosa. Eu estou me lixando se quem propõe um projeto é o Bolsonaro ou se é o PT. Se o projeto é bom para o país, eu vou votar a favor. Se o projeto é ruim para o país, eu vou votar contra. E só é bom para o país quando é bom para os brasileiros. Porque o país, o que forma o nosso país é o povo. Não tem como ser bom para o país e ser ruim para o povo. Então eu vi muita gente dizendo o seguinte: não, tem que votar contra a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, porque a gente tem que pensar no país. Ora, mas você pensa no país quando você pensa nos brasileiros. Eu estou pensando nos brasileiros, logo eu estou pensando no Brasil. Então me assusta esse silêncio, né? Me assusta as explicações. O projeto, só para vocês entenderem, o projeto de lei, ele versava sobre a proibição de você penhorar os valores recebidos do auxílio emergencial. Foi nesse projeto que apresentou-se uma emenda para estender o auxílio até dezembro e essa emenda foi rejeitada. E aí eu vi muita gente aliada do governo votando contra, porque quem propôs foi a oposição. E também já vi muita gente da oposição votando contra um projeto, porque o projeto veio do presidente. É isso que tem que acabar. É isso que não pode acontecer no nosso país. São as pessoas com esse comportamento as principais responsáveis pelo nosso país estar da maneira que está. Política não é time de futebol. Você não pode você não deve de maneira alguma, não precisa e não deve concordar com tudo que eu falo. Você tem total direito de amanhã ou depois discordar de alguma opinião minha. Isso mostra que você tem senso crítico e que você não tem político de estimação. Votar contra determinada matéria proposta pelo presidente da República não significa ser da turma do quanto pior, melhor. E votar a favor de uma matéria proposta pelo presidente da República não significa ser capacho. Poder legislativo existe para ser independente, para representar a população. Quem me acompanha desde antes de eu ser eleito sabe que durante a minha campanha para deputado federal, eu não apoiei o Bolsonaro, eu não apoiei o Fernando Haddad, eu não apoiei nenhum candidato à presidência da República. Isso me custou um alto preço. Eu apanhava todos os dias nas redes sociais, mas quando as pessoas me cobravam, eu dizia o seguinte: eu não posso apoiar ninguém, porque se esse alguém ganhar, eu vou ter que, quando entrar lá, ser base aliada dele e falar amém para tudo que ele colocar para ser votado lá na Câmara dos Deputados. Eu quero ser um parlamentar independente, que vota para aprovar matérias, independente de quem propôs. Se ela foi boa, vota a favor. Se ela for ruim, vota contra. Então não é porque você apoia o presidente Bolsonaro, por exemplo, que você precisa concordar com tudo que ele fala, com tudo que ele propõe. E não é porque você apoia a esquerda que você precisa ser contra tudo que o presidente propõe. Tem uma frase que eu sempre digo que é a seguinte: quem não sabe criticar,
não tem moral para defender o governo. E quem não sabe apoiar o que é bom, também não tem moral para criticar. Eu posso bater no peito e dizer que eu tenho moral. Moral para criticar quando a medida é ruim e moral para defender quando a medida é boa. É isso que vocês devem cobrar do deputado de vocês, coerência. E eu quero falar para você que está me assistindo, você que é um eleitor do presidente Bolsonaro, isso não te obriga a concordar com tudo que ele faz, sabia disso? Você pode discordar de alguma medida do presidente e continuar sendo eleitor dele. E você que faz parte da oposição, eu quero dizer o seguinte também para você, que você não tem que tacar pedra em tudo que o presidente da República faz. Que não é porque você concorde com determinada medida proposta pelo presidente que você tem que votar nele na próxima eleição, não. Continue criticando, continue não dando voto a ele, mas reconheça aquilo que o governo propõe e que é bom. É esse o pedido que eu quero fazer. É assim que a gente vai mudar a história desse país. Quando você, que apoia o presidente, reconhecer que ele erra, e quando você, que não apoia o presidente, reconhecer que ele acerta. Quando isso acontecer, a gente terá dado um passo para mudar, de fato, a história do nosso país. Isso não é estar em cima do muro. Está em cima do muro quem é radical. Esses estão em cima do muro. Eu não estou em cima do muro. Eu tenho lado. O meu lado é o lado do povo brasileiro.